gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Enzo Sauani, eu sou professor de História da turma do Intensivo do Cursinho Humanizar, que iniciou agora no início de agosto. E com o vídeo de hoje eu pretendo atender uma demanda de alguns alunos com relação à impossibilidade de assistir a algumas das aulas nossas, né, entre o período das 9h30 às 10h30 da noite. Realmente acaba sendo um momento um pouco difícil, às vezes a gente está cansado, ou às vezes a gente não pode mesmo, isso quando a gente pode assistir a uma aula nesse horário. Então, com essa aula de hoje, vocês vão ver que não vai ter muita edição, não vão ter muitas imagens, assim, eu pretendo, se eu conseguir, né, eu pretendo passar aqui os slides da aula. Não sei se eu vou conseguir falar tudo assim de uma forma direta, então talvez eu comente alguns erros de português, porque realmente a ideia é que esse vídeo seja uma aula postada no nosso canal do YouTube, certo? Então, para caso vocês não tenham tido a oportunidade de assistir a nossa aula na sexta-feira à noite, vocês vão ter a possibilidade de assistir no YouTube a partir de agora. Não sei se isso vai ser algo recorrente ao longo do nosso curso, porque eu também acabo tendo minhas coisas para fazer, meus compromissos, então eu não sei se eu vou conseguir fazer isso sempre, mas o meu objetivo aqui vai ser o de fazer isso constantemente, tá certo? Então, assim, eu pretendo fazer semanalmente esse vídeo prévio sobre a nossa aula, que vai acontecer toda sexta-feira, certo? E só passando para lembrar vocês, né, no próximo sábado, sem ser esse o outro, a gente vai ter o nosso aulão sobre historiografia e patrimônio cultural aqui no Brasil e no mundo, certo? Então também não deixem de dar uma passadinha lá quando vocês receberem o link, quando vocês forem avisados disso, tá certo? Mas então, gente, vamos começar a dar início, né, a dar linha à nossa aula. Nessa sexta-feira, eu estou, inclusive, passando essa aula para vocês hoje, e eu vou dar essa aula hoje à noite mesmo, que eu chamei de Navegando em Águas Misteriosas, a divisão do Novo Mundo. Eu não sei se vocês estão muito lembrados, então no início de cada aula eu pretendo passar, sim, para vocês um resuminho do que a gente estudou na aula anterior. Certo? Então, na nossa cronologia, a gente vai montando essa cronologia histórica ao longo das aulas. Na última aula, a gente viu a consolidação dos primeiros estados europeus, né? A formação dos primeiros países na Europa, que a gente viu que foram tanto a Espanha quanto Portugal. Certo? A gente viu lá o processo de unificação dos reinos ali na Espanha, né? Enquanto Portugal acabou sendo um presente, né, dado a um nobre, né, salvo engano, chamado Afonso Henrique, certo? Então, em 1492, a gente vai ver praticamente a formação, né, a formação concreta desses dois países, né, que vão ser os dois países europeus que vão incentivar a expansão da Europa para outras regiões. Certo? E para nossa aula de hoje a gente vai ver que não vai ser muito distante desse período, pelo contrário, vai ser concomitante essa formação dos Estados europeus, porque acaba sendo ao mesmo tempo em que ocorre essa concretização dos estados europeus, a gente vai ver que vão se concretizar também os desejos desses novos estados de expandirem, de saírem de suas regiões, certo? De estabelecerem um comércio um pouco mais eficaz, um pouco mais concreto, um pouco mais seguro e também, né, de enriquecerem, certo? Então a gente vai ver que para a aula de hoje, a gente vai trabalhar também algumas figuras históricas, como no caso de Cristóvão Colombo, que vai ser praticamente o nosso ator principal da aula de hoje. Inclusive, quando a gente fala de 1492, não vai ser apenas o ano da concretização dos Estados europeus, vai ser também o ano da expedição de Cristóvão Colombo. Então, é só aqui passando para vocês mais ou menos como é que está a nossa cronologia até agora, a nossa cronologia de aula. Tá certo? Só para vocês terem mais ou menos um embasamento, uma ideia de como é que tá sendo. Porque a gente vai construindo essa cronologia aula após aula até novembro, tá certo? Então, só retomando também, eu vou retomar com vocês hoje alguns dos motivos que vão levar os novos estados europeus a expandirem, a concretizarem um comércio, novas relações internacionais, a saírem de suas regiões determinadas, certo? E que, obviamente, né, para quem viu a minha primeira aula já tem mais ou menos uma certa noção. Isso tudo que eu estou passando para vocês agora, gente, é só um resuminho, certo? Antes da gente começar a ter a nossa aula de verdade, certo?
Em primeiro lugar, a gente pode comentar como um dos motivos, né, para a saída dos europeus ali da Península Ibérica. A experiência com o comércio à distância, a gente já viu que entre os séculos 13 e 14, os europeus, de uma forma geral, já tinham uma experiência, sim, na navegação. E, obviamente, né, na verdade, consequentemente, a gente vai ver que os europeus também, por conta da navegação, vão estabelecer contato e relações com outros povos, ali no norte da África, por exemplo, certo? Então, essa aí é só um dos motivos, é só um dos exemplos que tende a resumir o porquê dos europeus tenderem a sair. Mas a gente também pode citar o desenvolvimento comercial que vai ser decorrente, inclusive, do contato entre o europeu e o árabe, né, que vai acabar dominando a Península Ibérica durante determinado espaço de tempo, certo? Inclusive, a partir do século XV vão começar a surgir as primeiras moedas europeias, pelo menos no que diz respeito a Portugal, né, certo? No caso, a gente vê a formação da primeira moeda de Portugal, que é o morabitino, se não me engano, mas a gente também vai poder citar a posição geográfica, né, ali da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto de Espanha, porque acaba que o fato de Portugal e Espanha estarem em contato com o oceano vai ser sim um forte fator para que elas tendam a sair, certo? Tendam a expandir, tendam a comercializarem com outras regiões. Ainda mais porque ali na região em que elas se encontram, é uma região em que as correntes marítimas são favoráveis, ou seja, eles não vão ter muitos impedimentos ali naquela região para saírem para o mar. Certo? Então vale a pena a gente pensar nisso também, a posição geográfica como sendo um fator que incentiva o europeu a expandir. A gente também não pode deixar de esquecer a crise na Europa, né? A gente vai ter a peste negra no século XIV, variadas rebeliões camponesas, complicações em termos de dinastias, né? Eu comentei isso com vocês, que as dinastias têm um grande problema, né? Porque acaba que os nobres, reis europeus vão acabar se relacionando com diferentes famílias de diferentes regiões da Europa. Então acaba que, a partir do momento em que um indivíduo morre, nem sempre ele deixa herdeiros, e isso causa um enorme rebuliço, porque vão ter várias pessoas que vão querer sentar no trono e obter o poder político. Então acaba que a Europa, antes do século XV, né, que é o século que a gente está comentando, né, dessa expansão, a gente vai ver que a Europa vai passar por uma grande crise, né? Uma grande crise em variados âmbitos, né? No âmbito político e no âmbito, inclusive, biológico, né? Acaba que, no âmbito social, acaba que o europeu, de uma forma geral, vai sofrer com uma série de doenças, como no caso da peste negra, né? Só que Portugal e Espanha, apesar de, obviamente, terem sofrido também com a peste negra, acaba que os dois países não vão ter tanto problema com essas questões, certo? Eles vão ter contato com a peste negra, vão ter complicações dinásticas, vão ter rebeliões nos seus espaços geográficos, mas isso não quer dizer que eles vão sair muito mal dessa situação. Pelo contrário, na verdade, essas questões vão afetar muito mais o restante da Europa quanto Portugal e Espanha. Certo? A gente também não pode esquecer da invenção de novos materiais, né, novas ferramentas que possibilitem a navegação mais segura, né, como no caso do astrolábio e da bússola, né? A bússola você obviamente já conhece, mas o astrolábio é um mecanismo utilizado, como a gente consegue ver aqui mesmo na imagem, é um mecanismo utilizado para a gente se localizar por meio das estrelas, certo? Então é interessante da gente ver isso, né? As estrelas passam a ser o mapa do indivíduo. Inclusive, a partir do século XV, né, a gente vai ver a produção de inúmeros mapas, porque até então não se tinha muito esse costume, né, da preparação de mapas, né? Agora, com a expansão, a produção de mapas vai ser praticamente em massa, né? Como a gente vai ver já já. Mas de outros motivos, a gente também pode citar a centralização do poder monárquico. A gente vai ver que tanto Portugal quanto Espanha vão ser alguns dos principais locais que vão ter os seus líderes políticos bem formados, né? Inclusive aqui na imagem eu coloquei o Dom João I, porque acaba que o Dom João I vai ser um dos reis de Portugal. Ele vai ser o que vai iniciar a dinastia de Avis, né, em Portugal. Ele vai ser um dos indivíduos que mais vai centralizar o poder na sua figura. Ele vai tirar o poder um pouco assim do clero, né, e da nobreza de uma forma geral, e vai centralizar em si. E junto com esse poder ele vai fazer o quê? Ele vai investir nessa expansão, certo? Lá pelo, salvo engano, se eu não estiver errado, lá pelo século XIV já. Certo? Então vale a pena a gente lembrar que a centralização do poder monárquico também foi sim um fator importante para essa expansão.
Os novos meios de transporte talvez seja um dos fatores imagéticos mais óbvios para a gente, né? As caravelas, por exemplo, elas vão ser utilizadas a partir de 1441. E também as cartas de navegação, né? Que vão ser essas cartas que vão falar principalmente nas posições geográficas dos locais, certo? Vocês devem, como eu comentei na última aula, vocês devem ter visto isso bastante em Piratas do Caribe, né? Especialmente no filme 2, O Baú da Morte, né? Porque as cartas de navegação dizem respeito a locais, né? Que nem sempre, inclusive, podem ser compartilhados assim com outros países, porque podem ser, obter, né? Possuir determinadas riquezas que um país não deseja que o outro tenha. Certo? Então as cartas de navegação possuem especialmente essas localidades e muitas vezes a permissão para que determinado navegante vá para essa região, certo? Então é importante a gente pensar nesses novos meios de transporte, essas novas técnicas de navegação, para além inclusive das ferramentas como o astrolábio. Os produtos também que se buscam vão ser também muito importantes, certo? A gente não pode esquecer disso. Aqui eu coloquei a imagem das especiarias, né? Ou seja, os temperos. Eu acho isso, inclusive, muito importante da gente pensar como acaba que o gosto, o sabor, a comida, de uma forma geral, acaba sendo um dos motivos pelos quais o europeu vai desejar expandir e estabelecer novas relações comerciais. Mas é claro que não vão ser apenas as especiarias, né? Como a gente viu, acaba que a gente vê um incremento na economia, tanto na Espanha quanto em Portugal. Certo? Então é claro que também vão ser buscados materiais o que financeiramente ricos, né? Que rendem financeiramente, como no caso dos metais preciosos, metais mais difíceis de achar, como no caso do ouro e da prata. Certo? Então, tanto os metais preciosos quanto as especiarias, quanto outros produtos, porque não vão ser apenas esses, né? Vão ser motivos que levam o europeu a tentar estabelecer novas relações comerciais, novas rotas comerciais, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Tem também a questão dos desejos. Eu comentei isso com vocês na última aula, né? De que cada um que vai fazer essas viagens, que vai participar dessas viagens, tem os seus próprios motivos para participar dessas viagens. Então, o rei deseja maior poder político e maior renda. Os nobres desejam maior renda e também maiores favores por parte do rei, por exemplo. Os burgueses imaginam com essa expansão um maior o quê? Um maior mercado de trabalho, né? Pô, eles vão poder vender para uma maior quantidade de pessoas, certo? Enquanto que os plebeus, de uma forma geral, os mais pobres, os camponeses, vão ver nas viagens marítimas uma forma de mudarem de vida, né, de renovação de vida, certo? Porque acaba que se eles não estavam conseguindo viver direito lá na Europa, às vezes sair da Europa consegue levá-los a viver de uma forma melhor nessas novas regiões. Certo? Ou mesmo ali dentro do navio, né? Às vezes dentro do navio eles acreditam ter novas condições de vida, certo? E por último, a gente também não pode deixar de citar como motivo a questão do gosto pela aventura. Na última aula eu citei para vocês a questão dos Lusíadas, né? Os Lusíadas foi uma obra feita posteriormente a esse período, né? A gente está falando de uma obra feita no século XVI, e a gente está vendo que a expansão marítima vai acontecer no final do século XV, certo? Então é uma obra que, assim, foi feita lá na frente, né? Mas é uma obra que diz respeito sim a esse período, certo? E que vale a pena a gente pensar, porque os Lusíadas, né, produzido pelo português Luís Vaz de Camões, ele vai resumir qual era o imaginário construído sobre essas viagens marítimas, né? Então vai ter gigante, vai ter sereia, vão ter problemas com as correntes marítimas. É muito importante a gente pensar isso, porque acaba que esses vão ser variados problemas, né, enfrentados principalmente pelo imaginário do europeu. Então acaba que o europeu vai tomar nesse período um certo gosto pela aventura, porque a aventura poderia levá-lo a ser lembrado para sempre, né? A aventura era uma forma dele comprovar a sua coragem, a sua honra e ao mesmo tempo dele ser lembrado futuramente, tendo em vista que ele foi lá e mesmo que ele morresse durante a viagem, foi um sacrifício necessário para que o europeu obtivesse sucesso na sua viagem. Certo? Então, o gosto pela aventura também vale a pena a gente pensar, também foi um motivo para que as viagens europeias marítimas fossem realizadas. E a partir de então, a gente vai começar a realizar a nossa aula de fato, né? Até agora isso foi um resumo
do que eu falei, de parte do que eu falei na última aula, certo? Porque acaba que assim, a gente parou justamente, né, os motivos depois da expansão, ou melhor, depois da concretização dos Estados Nacionais, a gente vai ver um desejo pela expansão. E agora que a gente vai entrar em detalhes nessa expansão, como é que ela se desenvolveu, porque agora os motivos para isso acontecer, a gente já aqui falou tudo, né? Já explicitamos tudo. Mas agora, como isso vai acontecer? E essa que é a questão que a gente vai tentar trabalhar hoje, certo? Um dos indivíduos que vai promover a expansão da Europa, né, tanto de Portugal quanto de Espanha, vai ser o Cristóvão Colombo. Aqui eu coloquei um pouquinho a história de vida dele, mas o Cristóvão, né, só para a gente ter mais uma ideia, ou mais ou menos uma ideia do porquê o Cristóvão Colombo, né? Por que não qualquer outra pessoa? O que levou ao Cristóvão Colombo em específico a ser um indivíduo, um navegante que vai querer expandir para fora? E é sobre isso que a gente vai comentar agora. Vou dar uma breve resumo na sua biografia, certo? No caso, o Cristóvão Colombo, ele vai ser um italiano, olha só que coisa, ele vai ser um italiano nascido na cidade de Gênova, e desde criança ele vai ter contato tanto com viajantes quanto com mercadores ali no porto de Gênova, porque Gênova vai ser uma cidade que vai ser que é um local de grande tramitação de comércio internacional, né, e de grande relação com diferentes regiões, não ali com a própria Itália apenas, certo? Então acaba que a posição geográfica da cidade de Gênova faz com que o Colombo, desde criança, entre em contato com esse mundo da navegação, do comércio e das relações internacionais, certo? E logo aos 21, olha só, o Cristóvão Colombo já comandava uma galé, né? E durante uma das suas viagens, o navio dele vai ser afundado durante um ataque, certo? Que por indivíduos que desejavam saquear as riquezas da sua nau, né? Do seu transporte. E agora, o Cristóvão Colombo, o náufrago, ele vai ser obrigado, né, a voltar para o porto mais próximo, né? De forma a não morrer no meio do mar. E ele acaba chegando ao porto de Lisboa, né? Que é a capital de Portugal. E lá, né, vocês têm que lembrar que a gente está falando do século XV, né? Então lá, nesse período, não era muito fácil assim, né? Ah, beleza, cheguei num porto, agora eu vou voltar para casa. Era muito difícil, né? Não se tinha um meio de transporte muito eficaz, né? Não tinha ônibus, né? Não tinha avião, não tinha Uber, então é difícil, né? A gente imaginar o Cristóvão Colombo chegando em Lisboa e decidindo voltar para Gênova, né? Logo em seguida, porque era muito difícil, né? Até mesmo porque ele precisava de dinheiro para fazer isso, certo? Então acaba que o Cristóvão Colombo vai atracar em Lisboa, né? Ele acaba chegando ao porto de Lisboa e ele acaba ficando por lá, né? Ele fica por lá por muito tempo, acaba começando a viver lá, e nesse meio tempo em que ele vive lá, ele acaba estudando bastante sobre a navegação e sobre algumas habilidades marítimas que ele tinha de ter para navegar. Ele vai acabar criando um projeto, criando uma ideia que não era propriamente dele, né, mas ele vai criar um projeto de vida que ele vai chamar de a Empresa das Índias. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar agora. Como vocês podem ver aqui no mapa, acaba que a gente está tendo mais ou menos uma noção do Mar Mediterrâneo de uma forma geral e ali do sul da Europa. A gente pode ver aqui do lado esquerdo, por exemplo, aqui tocando no norte da África quase, ou a Península Ibérica. Ou seja, o Cristóvão Colombo está aqui no extremo esquerdo da Europa, né, ali em Portugal, certo? O que o Cristóvão Colombo tinha como ideia, né? A gente vai parar para pensar agora. Nessa época, o Império Islâmico, né, o Império Muçulmano, ainda dominava variadas partes do Mar Mediterrâneo, né, ali das extremidades do Mar Mediterrâneo, que acabava impedindo vários europeus de navegar. Claro, não dá pra gente imaginar também que, caramba, o muçulmano ali dominando o Mar Mediterrâneo impedia a navegação, impedia o contato entre diferentes povos europeus, pelo contrário. A gente mesmo vê que o contato entre os diferentes povos acontece, vide no caso da Península Ibérica, mas acaba que
realmente, em alguns pontos, os islâmicos, né, os muçulmanos, acabam sim impedindo as relações comerciais de acontecerem. Então, a gente vê nesse período, né, ali do final do século XV, que o europeu, né, o português e o espanhol, por exemplo, estavam com grandes problemas financeiros no que diz respeito ao comércio internacional, porque eles não podiam navegar pelo mar Mediterrâneo, né, não tinham onde eles atracarem sem serem abordados por tropas muçulmanas, né, por califados e etc. Então, o mar Mediterrâneo, de uma forma geral, mesmo nessa época, ainda estava um pouco tomado. Então, eram necessários o quê? Novas rotas comerciais, eram necessários novos caminhos marítimos para que eles conseguissem estabelecer o comércio e sem terem de enfrentar o Império Muçulmano, certo? O Império Islâmico. Então, qual que vai ser a ideia do Cristóvão Colombo, né, com o seu projeto A Empresa das Índias? A gente pode ver aqui no mapa que o Cristóvão Colombo está ali na Península Ibérica, né, e ele vai querer chegar nas Índias, que, como vocês podem ver, não é apenas o país, a Índia que a gente conhece hoje, né? As Índias, inclusive, eram esse conjunto de ilhas, claro, mexia também, abrangia também a Índia, mas não era apenas a Índia, né? Esse conjunto de ilhas, né? Tudo isso, esse sul da China, tudo isso abrangia no que o europeu, né, moderno chamava de Índias, certo? Qual que era a ideia do Cristóvão Colombo? Se a gente não consegue passar pelo mar Mediterrâneo, a gente às vezes ele tinha a noção de que a gente podia dar a volta ao mundo, né? A gente podia dar a volta para o outro lado, né? Então ele acabava pegando essa ideia de circular o planeta para chegar do outro lado, certo? Tendo a noção de que o planeta nessa época não era uma pizza, né? Como a gente tem, a gente vê algumas noções hoje, né, de que o planeta é plano, e mesmo nessa época eles já acreditavam que não era, né? Há muito contragosto, inclusive por algumas camadas da sociedade europeia, mas acaba que o europeu, de uma forma geral, começava a acreditar que o planeta era redondo. E o Cristóvão Colombo era um desses indivíduos que, seguindo alguns conteúdos antigos que a gente vai ver já, ele acreditava que a gente podia dar a volta e chegar do outro lado de forma a alcançar as Índias sem ter de enfrentar o Império Muçulmano. E acaba que algumas inspirações para o Cristóvão Colombo acreditar nisso vão ser pelo menos 3, né? No caso, algumas passagens da Bíblia Sagrada, né, vão ser importantes para ele. O Marco Polo, né, que vai ser um veneziano que no século XIII viaja para o Oriente e vive por lá por volta de 20 anos, né? E também vai ter o filósofo grego Ptolomeu, que ele tentou calcular a distância entre a Europa e o Japão, e apesar de alguns erros, né, matemáticos, o Cristóvão Colombo acaba levando também a obra dele em conta, de forma a acreditar que sim, podia se dar a volta ao mundo e chegar às Índias sem maiores problemas. E acaba que é o seguinte, o Colombo ele vai ter alguns imprevistos, ele vai criar o projeto, mas para ele realizar esse projeto, para ele efetuar com sucesso esse projeto, ele precisa de finanças, né? Ele precisa de investimento financeiro para ele conseguir empreender o seu projeto. E ele vai ter dificuldade com isso, porque é claro, né, numa época em que ainda o europeu ainda estava se convencendo de que o planeta era redondo, né? De que as viagens marítimas, né, não eram tomadas por seres estranhos, né, que não tinham tantos perigos no mar assim que impediam o europeu, né, de viajar. Nessa época, o Colombo vai ter que enfrentar principalmente o imaginário, né, do europeu. Ele vai ter uma série de dificuldades que vão impedir ele de conseguir as finanças devidas para ele realizar o seu projeto. Então acaba que a coroa portuguesa, por exemplo, assim que ele oferece para a coroa portuguesa o seu projeto, diz o que deve ser feito, a coroa portuguesa vai se recusar a financiar o projeto. E o Colombo, um pouco desolado, ele acaba partindo para a Espanha, né? E por que a coroa simplesmente recusa, né? Porque a própria coroa portuguesa, de uma forma geral, também não estava com grandes problemas, né? O fato do Império Muçulmano impedir os portugueses de comercializarem pelo Mediterrâneo também não era um grande problema assim, porque acabava que os portugueses já comercializavam, inclusive, no norte da África. Então, o comércio, né? As finanças portuguesas não tinham sido tão afetadas assim, certo?
Mas o Colombo vai sim ficar um pouco arrasado, porque aquele era praticamente o projeto de vida dele, né? Ele vai ficar um pouco arrasado e vai partir para a Espanha de forma a conseguir investimentos para o seu projeto. E na Espanha ele vai ser novamente recusado, certo? Não, ele acaba não recebendo de novo o investimento necessário. E acaba que, mais uma vez desolado, ele decide partir para a França para conseguir os investimentos necessários. Só que no meio do caminho, ele acaba sendo encontrado por um mensageiro espanhol que o impede de viajar até a França e que disse que o rei espanhol tinha mudado de ideia, né? Tinha dito que ia sim investir. Na realidade, acaba que o Colombo ele tinha uma série de amigos influentes na coroa que acabaram oferecendo para o rei espanhol as finanças, né? Eles se ofereceram para investir no projeto do Colombo. Então essa foi a razão pela qual a coroa, né, entre aspas, mudou de ideia, né? A coroa em si, ela não ia investir tanto, na verdade iam ser terceiros que iam investir na viagem de Colombo. E é a partir daí, né, que o Colombo vai receber dinheiro e ele, juntamente com 3 navios, né, que vão ser a Pinta, a Ninha e a Santa Maria, vão viajar, né, tendo como maior desejo essa viagem ao redor do globo, nessa viagem de forma a contornar o globo e a chegar nas Índias, certo? Bom, no caso, acaba que as viagens em si eram muito duras, a gente não pode esquecer disso. Acaba que, assim, o imaginário também já fazia parte dele, né? Como a gente já até comentou na última aula e eu comentei aqui agora, desculpa. As viagens eram muito duras, então a gente pode ver, eu coloquei aqui uma série de imagens que talvez sejam um pouco familiares a vocês. O imaginário ele agia em conjunto com os problemas das próprias viagens. Então, acreditar, por exemplo, que a Terra era plana, né, acabava afetando o moral dos marinheiros, porque eles ficavam com medo, né, de cair da borda do mundo, né. Então, isso era um medo, né, era um medo danado, porque vai saber quando é que isso vai acontecer, né. A gente só vai saber quando isso vai acontecer quando a gente não tiver mais como, né, quando não tiver mais como agir. Mas também as criaturas do mar, né? O medo das criaturas do mar, do desconhecido, era muito grande, né? Então, por exemplo, o Kraken aqui eu coloquei como um exemplo, apesar dele ser um mito nórdico, né? Ele não é do europeu propriamente dito, ele é lá dos Países Baixos, praticamente, né? Ele é mais ali para o norte da Europa, onde ele vai surgir. Mas acaba que o Kraken e a sereia são exemplos do tipo de criatura que o europeu acredita que pode avistar no meio da viagem. E caso ele aviste, talvez esse seja o fim, né? O fim da viagem. E alguns filmes, eu coloquei aqui alguns exemplos de filmes que vocês podem ver para às vezes ter mais ou menos uma ideia, né? Uma noção de como isso funcionava, né? No imaginário do navegante, né? Do marinheiro. São os filmes do Simbala, Lenda dos Sete Mares, né? Vai ser uma animação da DreamWorks, lançado em 2003, e também o filme do Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, lançado em 2011, né? Eu, inclusive, comentei sobre esse filme com vocês na última aula, né? Esses dois filmes acabam trabalhando essas questões do medo do mar, das possíveis criaturas que podem ser encontradas no meio do mar, certo? Então é importante da gente pensar isso, porque acaba que pode parecer coisa pouca, mas pro europeu moderno, o medo age muito. Lembra, inclusive, do que a gente comentou sobre a questão, né, de que a coragem, né, o gosto pela aventura funcionava bastante pelo mecanismo da coragem, né? Ele tinha que ser corajoso, tinha que se aventurar para se eternizar, né, para ele se tornar eternamente lembrado. Pois é, e o imaginário, obviamente, né, ele age muito em conjunto, porque pro indivíduo se eternizar, para ele ir para a aventura e se imortalizar, ele precisa enfrentar os seus próprios medos, certo? Mas é claro que esses não são os únicos problemas que o marinheiro vai ter de enfrentar, né, nessa época. Pelo contrário, os principais problemas que os marinheiros vão ter de enfrentar são especialmente físicos mesmo, né? A escassez de alimento, as condições sanitárias precárias, né? Imagina que eles não tinham um local ali próprio, muito bem limpo para eles realizarem suas próprias necessidades, né?
doenças ali dentro do próprio do navio, né? A falta de vitaminas, né? Eu não lembro o nome da doença, mas eu vou lembrar com certeza para falar com vocês sobre. Eu não lembro se era o escorbuto, eu realmente não vou lembrar agora. Mas acaba que, né, a falta, porque tem um nome, né, dessa doença da falta de vitaminas, que deixa os olhos amarelados, né, a própria pele um pouco amarelada, vai acabar lembrando, vai acabar fazendo com que o marinheiro muitas vezes morra, né, justamente pela falta de alimentação. A falta de água potável, né, não é nenhuma novidade, né. A gente também não pode esquecer dos problemas sociais dentro do navio, né, os motins que muitas vezes levavam marinheiros à morte, né, alguns marinheiros gostariam de voltar para casa e acabam tendo rebeliões, né, dentro do próprio navio, e é óbvio, né, as rebeliões acabam causando, né, alguns problemas, né, inclusive mortes, né, dentre outros, né? Sem contar as condições de saúde mesmo geral. O indivíduo que, por exemplo, se machucasse, pegasse uma infecção, né, não ia ter como tratar a sua infecção no meio da viagem, né? Até mesmo porque não era uma prioridade. Então, a gente tem que ter a noção de que essas viagens, muitas vezes, se elas começavam com 1.000 homens, elas geralmente terminavam com 30 no final. Elas terminavam com muitos poucos homens, porque acaba que esses indivíduos, né, acabavam sofrendo muito e morrendo no meio do caminho, certo? Então, acaba que o imaginário sim age em conjunto, mas é claro que ele também simboliza um pouco daquilo, dos monstros, né, dos bichos de 7 cabeças que os marinheiros vão ter de enfrentar ao longo das viagens, e que não são bichos saídos do fundo do mar, mas encontrados ali dentro do próprio navio. Certo? Então acaba que esses perigos simbolizam sim os problemas dos próprios marinheiros ao longo das viagens, certo? Aqui eu inclusive coloquei um trecho de um livro do Fernando Pessoa, que eu não vou lembrar direito, mas acho que se chama Mensagem, né? Mensagem ou Mensagens. E é um trecho, né, dessa poesia, né, é um trecho chamado Lágrimas de Portugal, que vocês com certeza já ouviram falar se vocês já realizaram um Enem ou algum vestibular, porque é um trecho bem costumeiro de aparecer, né, nos vestibulares. E começa assim, né, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que o espelhou o céu, certo? Então acaba que esse trecho, né, desse livro, né, do Fernando Pessoa mostra, né, que é inclusive um poeta português, é um livro que faz alusão a esse período da expansão, né, da expansão do europeu para o mundo afora. Olha só, né, tipo, qual que é a principal questão aqui alcançada pela poesia do Fernando Pessoa? É o drama vivido pelas viagens, né? Na verdade, o drama propiciado pelas viagens, porque aqui não é o drama do viajante, é o drama de quem não foi viajar, né? O drama daquele que ficou fora do mar, do navio. E quem é que fica fora do navio? Geralmente são as noivas, geralmente são as mães, geralmente são os filhos, né? Inclusive, então acaba que o sofrimento não se passa apenas no navio, se passa na casa, né? Na casa de onde ele saiu para viajar, certo? Então é importante a gente pensar isso, e de como essa temática ela reaparece, inclusive no século XX, né? Em poesias. Vocês com certeza lembram da minha aula passada, que a cena de fundo da minha aula era uma estátua feita, acho que em fins do século XX, né? Acho que anos 80, 90, por ali. Então é interessante ver como essa temática da expansão europeia ela é ligada ao indivíduo contemporâneo de formas distintas, né? O Fernando Pessoa aqui, ele vai tentar conectar-se a essa ideia da expansão europeia a partir da ideia das lágrimas, da tristeza, né? Mas é claro que ele não termina essa poesia falando que não valeu a pena, pelo contrário,
tudo para ele, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, né? As almas dos marinheiros para ele eram tudo menos pequenas, né? Elas, na verdade, os marinheiros para ele eram muito corajosos, né? Então o sacrifício deles não foi em vão, né? Olha, inclusive, o que ele diz num dos trechos, né? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Ou seja, ele considera o mar como sendo do europeu, né? Do português. Então, foi em vão? Não foi em vão. E não foi em vão porque acaba que o europeu era um indivíduo de coração grande, né? Um indivíduo corajoso. Um indivíduo que enfrentava os medos e perigos que o mar propiciava, certo? Então, só pegando aqui, por exemplo, uma outra fonte, né? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como ela é trabalhada em outros momentos, né? E às vezes em outros meios, né? De leitura ou outras mídias, certo? Mas acaba que em 12 de outubro de 1492, o Colombo vai chegar, né, ou seja, né, um mês depois, mais ou menos, né, ali da partida dele, o Colombo vai chegar ali nas ilhas que nós chamamos hoje como sendo as Bahamas, né, só que o Colombo vai chegar lá e vai acreditar que chegou nas Índias, certo? E em 1493, os navios, né, do Colombo vão voltar para a Espanha, nem todos, né? Salvo engano, o próprio navio do Colombo em que ele estava vai naufragar, né? Então, e eles não tinham muitas boas notícias, né? Porque acaba que o Colombo chegou, né, em tese, entre aspas, né, às Índias, mas acaba que ele não tinha muitas boas notícias porque eles não encontraram muitas riquezas, né? Eles especialmente encontraram algumas comunidades indígenas, mas eles não encontraram muitas riquezas que Portugal, ou no caso a Espanha, né, poderia usufruir, né? Porque a gente imagina, né, o Colombo ele está sendo investido pela Espanha, né, para fazer essa viagem. Então ele vai voltar para a Espanha e não vai ter muito, né, não vai ter muitas boas notícias, mas ainda assim ele é recebido com júbilo, né? Porque, caramba, ele conseguiu o que, entre aspas, era o impossível, né? O que para a época era impossível, né? Ele conseguiu viajar ao redor do globo, não se sabia ainda, né? Claro, depois vai se perceber isso, mas ele tinha, né? Para a época acreditava-se que ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido a solução, praticamente, dos problemas espanhóis, né? Comerciais, que era a questão, né, de achar uma nova rota comercial para as Índias. Tanto é que a Espanha vai ficar, obviamente, tão contente com isso que ela vai enviar novas frotas para essas ilhas, né? Vão ser realizadas novas expedições. A segunda feita vai ser composta por 17 embarcações e 1.500 tripulantes. E dessa vez, né, ela vai chegar lá por volta de 1493, ou seja, mais ou menos ali um ano depois, né, do Colombo chegar nas Bahamas pela primeira vez, mas dessa vez, nessa segunda expedição, vai se ter sim o intuito de se colonizar, de se sentar ali na região e ver o que ela tem de bom para se extrair, né? Então acaba que essa vai ser a segunda expedição. E ainda vai ter uma terceira expedição, uma nova expedição, que foi feita com mais homens e mulheres, mas já em 1498, né? Ou seja, ali uns 5 anos depois, né, da segunda expedição, né, e dessa vez, né, é interessante a gente pensar isso, por que vão ser enviadas mulheres? Porque as mulheres não eram muito comuns, né, nos navios, nas viagens, né, era um ofício especialmente masculino, né, o de marinheiro, mas dessa vez vão ser enviadas mulheres para colonizar a região, porque, né, a colonização envolvia especialmente a procriação, então é interessante a gente pensar também que a mulher, para esse momento, vai ter o papel, né, para o europeu moderno, né, o europeu moderno vai enxergar na mulher o papel de gerar filhos, né, gerar filhos para colonizar. Né, e nessa época a gente já pode imaginar, mesmo ali na segunda expedição, a gente já vê a realização da escravidão de indígenas, né, a escravização de indígenas ali naquelas ilhas, né, porque acabava que o espanhol buscava uma coisa acima de tudo, né, que eram os metais preciosos, eram o ouro e a prata, né, então para isso eles precisavam de força de trabalho barata, que eram os indígenas.
E é claro que o Colombo ele não vai ser o único que vai ter isso, né, vai ter como projeto de vida a conquista, o descobrimento de novas rotas marítimas. A gente pode citar, por exemplo, o Vasco da Gama, né? Aqui a gente vê uma imagem dele, né, feita em 1838, né, por aí, e acaba que o Vasco da Gama, inclusive ele dá o nome dele, né, dá origem, inclusive, a um time de futebol brasileiro. Se não me engano, o time de futebol, né, ele faz homenagem aos 400 anos da navegação do Vasco da Gama, né? Então é por isso que ele recebe esse nome, né, em homenagem a esse navegante. Mas vamos lá, por que o Vasco da Gama ele ficou tão famoso? Porque acaba que o Vasco da Gama vai encontrar um meio um pouco mais rápido. Ele pensou, né, caramba, o Colombo pensou, né, em viajar ao redor do globo. Mas seria interessante se a gente encontrasse, às vezes, um caminho mais rápido, né? E no caso, um caminho mais rápido poderia ser, às vezes, contornando o continente africano, que, claro, né, cada medição ali do globo, né, do continente africano, por exemplo, não se tinha mais ou menos uma grande certeza de qual era o tamanho do continente africano, mas se tinha uma ideia, né? Então, o que o Vasco da Gama vai realizar? Ele vai realizar uma navegação ao redor do continente africano, como a gente pode ver, né, por um meio chamado cabotagem, né? O que é a navegação de cabotagem? É quando o indivíduo ele vai meio que circundando realmente o continente africano, né? Ele vai parando, né, de pontos em pontos para não se perder, certo? Então é importante a gente pensar isso, né? O Vasco da Gama vai ser um indivíduo que ele vai tentar circundar o continente africano para chegar às Índias. Ele realmente vai conseguir em 1498. Ele vai chegar numa cidade chamada Calicut. E é claro que ele também não vai ser o único. Vai ter também o Américo Vespúcio, que vai ser um navegador italiano, que em nome da Espanha vai realizar diversas expedições exploratórias. Em uma dessas expedições, ele vai encontrar o continente, né, da América. Só que aí é importante a gente ter um pouco de noção em relação a isso, porque acaba que o Américo Vespúcio, né, ele vai chegar à América e vai ter noção de que aquilo não são as Índias, né? Ele vai chegar e vai pensar, isso aqui é um local novo. Tanto é que lá pelo início do século XVI, já em alguns mapas criados por cartógrafos, como o desse alemão, né, o Martin Waldseemüller, né, acaba que vão conceder o nome Américos ao continente, em homenagem ao Américo Vespúcio, que não foi o primeiro a chegar lá, né, em termos de europeus, né, ele não foi o primeiro europeu a chegar lá, mas ele foi o primeiro a chegar lá e ter noção de que aquele não eram as Índias, né? Era uma nova região, era a América, certo? Então era em homenagem a esse, entre aspas, descobridor. E por fim, também não dá para a gente deixar de citar o Fernão de Magalhães, que ele vai acabar comprovando a ideia do Colombo, né? O Colombo ele vai tentar chegar às Índias ao redor, viajando ao redor do planeta. Só que ele não vai conseguir, né? Ele vai chegar nas Bahamas, que fica logo ali abaixo dos Estados Unidos, certo? Ali na América Central. Só que o Fernando de Magalhães ele vai pegar essa ideia e vai falar: a gente consegue, né? A gente acabou de descobrir que o Colombo não chegou de fato nas Índias. Então, mas essa ideia dele não é de todo mal. Então, que tal se a gente tentar fazer essa viagem do Colombo, né? Tentar empreender de novo esse projeto do Colombo. E é isso que ele vai fazer. Ele, em 1519, vai chegar às Ilhas Molucas, né? Que ficam aqui na extremidade da Índia, né? E que faziam parte das Índias, e vai comprovar a tese do Colombo, né, de que realmente dá certo viajar ao redor do globo, certo? Mas acaba que o Fernão de Magalhães ele vai ter um pequeno problema, né, porque ele inclusive não vai sobreviver à viagem. Ele vai chegar sim às Ilhas Molucas, mas lá ele vai ser morto por nativos, né? Então é por isso que inclusive aqui o mapa fala sobre a travessia épica de Magalhães e Elcano, porque acaba que o Elcano vai ser o capitão que vai terminar a viagem do Fernão de Magalhães,
certo? Então é muito importante da gente pensar esses nomes, né? Que às vezes a gente fica um pouco perdido, mas que são muito importantes para a gente pensar esse momento. São todos indivíduos que estão compenetrados nesse universo da expansão, né? E acaba que, né, com o descobrimento, né, da América, né, com essa noção de que existe sim um continente para lá, né, uma nova região, acaba que tanto Portugal quanto Espanha vão considerar essas novas terras como sendo propriedades delas, né, propriedades deles, ou melhor dizendo, né, delas, né? Enfim, das nações, né, dos novos países. Então acaba que tanto a Espanha quanto Portugal vão realizar um acordo de divisão dessas novas terras. E essa divisão vai ser realizada em 1494 por meio de um acordo que vocês já ouviram falar sobre com certeza, que é o Tratado de Tordesilhas. Ele vai dividir a América de uma forma, entre aspas, igual. Ah, Enzo, por que você está colocando como igual? Porque é claro que na época não se tinha noção de qual era o tamanho do continente, né? Claro, mas acaba que, né, o Portugal tentou trazer para, né, tentou dividir de forma a ficar bom para si, né? Bom para o próprio país. Então acaba que a gente hoje vê que o Tratado de Tordesilhas acabava entregando uma maior parte para a Espanha, mas isso só mostra, né, como geograficamente o continente ainda era desconhecido para o europeu, certo? Então, lá para o final do século XV, vai ser realizada a divisão do Novo Mundo, né? Porque Portugal e Espanha já vão imaginar que ali nesse Novo Mundo vão ter riqueza, então eles precisam dividir direitinho para não haverem conflitos, né? Para não haverem conflitos de interesse, porque já imaginou começar a rolar guerra entre os dois pelo ouro e a prata que poderiam ser encontrados ali? Poderia ser bem complicado, né? Então por isso que é realizada essa divisão do Novo Mundo, que inclusive, né, o Tratado de Tordesilhas derivava, na verdade, de um tratado anterior que tinha sido mediado por um papa, né, que era o Papa Alexandre VI, certo? Que ele havia mediado esse acordo, mas o Tratado de Tordesilhas acabava sendo uma atualização desse acordo. Aqui, inclusive, eu coloquei um trecho, né, que se faz assinar-lhe pelo dito mar oceano, uma raia ou linha direita de polo a polo, a saber do polo ártico ao polo antártico, que é de norte a sul, a qual raia ou linha se haja de dar e de direita, como dito a 370 léguas das ilhas do Cabo Verde, pela parte do oponente por graus ou por outra maneira, como melhor e mais prestes se possa dar, de maneira que não sejam mais nem menos. Ou seja, né, tipo, aqui ele está falando especificamente qual que é a divisão, né, coloca até em léguas, né, do tanto que essa ilha se distancia das ilhas de Cabo Verde, que fica ali do lado esquerdo ali da África, certo? Então agora, né, diante, né, do descobrimento desse novo mundo, né, diante e o descobrimento eu coloco entre aspas, é claro, diante dessa situação, só falta uma coisa, que é o investimento para a colonização. A gente vê, inclusive, que pelo menos ali nas Bahamas, a Espanha já logo investiu, né, 1492, o Colombo chegou, beleza, 1493 já estavam sendo enviadas expedições para colonizar as Bahamas, né? Então, a partir do momento em que se encontra esse novo mundo, acaba se tendo o intuito, o desejo de se colonizá-lo, né? Então, para a próxima aula, então aqui eu deixo, né, o final da nossa aula. Para a próxima aula a gente vai trabalhar quais foram os investimentos, quais foram as tentativas de colonização dessas regiões. E aqui eu coloquei os 3 atores, né? Os 3 atores que a gente mais estuda e que mais caem nos vestibulares, que foram tanto Hernando Cortés quanto Francisco Pizarro, que foram comandantes ali da colonização espanhola, na América Espanhola, quanto Pedro Álvares Cabral, né, que como a gente já ouviu falar, assim, né, nossa senhora, muito, né, na escola, foi o, entre aspas, descobridor do Brasil. E é na próxima aula que, inclusive, a gente vai debater um pouco sobre essa ideia de descobrimento, né, será que a gente pode considerar que eles foram descobridores, né, que eles descobriram de fato? É isso que a gente vai comentar um pouco sobre.
tá bom? Não vai ser só isso, né? Claro que a gente vai comentar sobre os incentivos, essas tentativas de colonização, mas vai ser uma das temáticas, né? Será que a gente pode chamá-los, sim, de descobridores? Então, esse vai ser o nosso próximo capítulo, tá bom? Então, tá certo, gente. Esse é o resumo da aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, espero que seja de proveito, de grande proveito para vocês. Qualquer coisa, deixem alguma dúvida na monitoria, postem as dúvidas aqui nos comentários que eu respondo todos, ou qualquer outro professor que tenha contato aqui com o canal. E é basicamente isso. Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo até as próximas semanas, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau para vocês.